Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Tá fraco. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agora sim. Senti firmeza. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais esse dia tão maravilhoso que nós estamos aqui realizando a semana aí, a Semana Espírita, trazendo aí Jesus para junto de nós aí, esse tema tão importante para todos nós. Se nós dissermos que caridade é remédio, vocês acreditam? Claro. Assim não vai não, tem que falar. Vocês acreditam que caridade é remédio? Claro. Remédio para quê? Para a alma. É a que combate com o orgulho, com o egoísmo, com as nossas imperfeições da nossa alma. Por isso que Jesus trouxe esse remédio para nos ajudar na nossa cura do nosso espírito. Então é muito importante nós estarmos aí absorvendo essas reflexões para que nós possamos levar para a nossa vida lá fora, porque isso é um trabalho individual de cada um, é a proposta de Deus para nós, E nessa noite, com muita alegria, uma felicidade muito grande receber o nosso irmão que vem lá de Lafayette, nosso irmão Gustavo Ramalho, vem com a esposa, os filhos, vem com a família. Para nós é uma alegria muito grande que nós possamos aproveitar as reflexões que ele vai trazer para a gente, que é de muita importância para nós, tá bom? E agradecemos a presença também dos nossos irmãos de Barroso, que estão aqui, Tem mais alguém de outra cidade? De Dores de Campos, Os nossos irmãos também. E eu vou convidar o Luciano para fazer a prece para a gente poder dar o início. Espera aí. Você põe aí. Sim, certo. Está certo. Então vamos nós, todos, num só pensamento, fazer uma oração para que possamos juntos chegar aonde que é necessário e que Deus ilumine essa noite a nossa reunião. Senhor Mestre amado Jesus, abençoa-nos, nos dê tudo o que for necessário nessa noite para que possamos entender e aprender mais um pouco dessa doutrina maravilhosa. Juntos estamos unidos em um pensamento que é Deus. E nessa noite, tenho certeza que o nosso Pai há de iluminar todos esses momentos da reunião, que nos trará tudo o que for necessário ao término para que a gente possa levar a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso dia a dia. E que Deus nos abençoe, nos dê tudo o que for de bom que possamos aprender e levar para o nosso lar. Nosso irmão. Que assim seja. Faz favor. E agora a gente vai convidar o nosso irmão, para que ele possa falar para nós. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, uma boa noite. Uma alegria retornarmos a Dores do Campo, uma alegria revermos alguns, conhecermos outros amigos, amigas, mas antes de tudo e acima de tudo, uma alegria podermos refletir sobre a boa notícia que ecoa na terra há 2000 anos, à luz desta bendita e santa doutrina, que nos ilumina por dentro e por fora. E é em nome desta bendita e santa doutrina que hoje nós estamos aqui reunidos para analisar o conceito fundamental do Evangelho. Seja qual for a denominação a que nos filiamos, no cristianismo ou em qualquer núcleo religioso,
A caridade é o ponto fundamental. A caridade é o que une a humanidade no seu processo evolutivo. E hoje nós vamos explanar um pouco sobre a caridade segundo entende Jesus. Muito provavelmente, durante essa semana, vocês ouviram muito sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos, que é essa, em que Allan Kardec pergunta para Jesus o que quer dizer caridade. E então os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. E entendendo que durante uma semana este tema e esta questão foi muito explanada, hoje vamos buscar o desafio de tratar desta questão de uma maneira que não é melhor nem pior, mas diferente. Sempre costumo dizer que a exegese do Livro dos Espíritos, ela nos permite uma grande possibilidade, uma grande gama de abordagens. Lembramos Paulo de Tarso, quando na escola de Damasco, ele se preparava para ser um doutor da lei. Um exercício muito comum para aqueles que se preparavam naquela época era pegar um versículo para nós hoje, da Torá, que é o Velho Testamento, ou parte do Velho Testamento, e fazer 50 interpretações daquele verso. Então, obviamente que nesses dias, uma semana talvez, em que estamos estudando sobre este tema, caridade segundo entende Jesus, essa questão tenha sido bastante abordada. E o nosso desafio hoje é buscar uma das possíveis interpretações. Então nós vamos para além de compreender a caridade, mas de entender o que esses 3 itens de fato significam em nossas vidas. Porque o Evangelho e o Espiritismo, sem aplicabilidade, se torna mais uma filosofia. E o Espiritismo, ele é também uma doutrina filosófica, mas não tão somente uma doutrina filosófica. Para além, é uma ciência experimental, que tem como objeto de estudo a relação entre os espíritos e os homens. E como consequência, resulta disso uma doutrina moral e filosófica. O que isso quer dizer? Tão somente pensam os espíritos e Kardec, quando faz sentido para mim a caridade, como consequência eu vou ser benevolente, indulgente e vou perdoar. Nós temos cometido um erro básico nas religiões em geral. Cobramos do outro, mais do outro do que de nós. Mas cobramos do outro e também de nós uma mudança moral, sem dar ao outro e a nós o entendimento do porquê devemos promover tal transformação. A questão 780 do Livro dos Espíritos, um pouco antes desta, nos deixa claro que o desenvolvimento intelectual sempre precede o desenvolvimento moral. Embora não imediatamente a evolução intelectual, vem a evolução moral, e nós temos muitos casos desses na Terra, mas sempre a evolução intelectual se dá antes da moral. E aí está a dificuldade de viver a caridade. Por que ser benevolente? Por que ser indulgente? Para que perdoar? Quais os verdadeiros benefícios disso? Por que nós sabemos que é necessário fazer isso? Nós sabemos. Há 20 séculos. A questão é, por que não fazemos? Não sei vocês, eu vou falar por mim. E se você está encarnado na Terra, é bom ter em mente que provavelmente
você também não vive a verdadeira caridade. Porque o planeta Terra ainda é um orbe de provas e expiações. Ou seja, é um educandário para seres que ainda não aprenderam a lei divina. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos e voltaremos até viver essencialmente esses conceitos. Então nós vamos partir do entendimento desses 3 itens, que é como Jesus entende o que é caridade, com aplicabilidade desses itens. Nós vamos tratar aqui da razão, da inteligência. Até porque, se formos à questão 7.4 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é o Espírito? E a resposta: o ser inteligente da criação. Ou seja, o que nós somos? Inteligência. É isso que nós somos. Indivíduos criados com a capacidade de, através das experiências, aprender. E, através do aprendizado, como consequência, promover mudanças de acordo com a lei divina, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, exigir do outro de nós mesmos essas 3 valências é injusto. E é por isso que há tanta culpa e tanta frustração na Terra. É por isso que tantas pessoas não se sentem dignas de falar em nome de Deus, de trabalhar em nome de Deus e de Jesus. Quando nós pensamos, e rodando por várias cidades e várias casas espíritas, na dificuldade normal de angariar trabalhadores, nós podemos perceber que há no inconsciente desses seres um sentimento de não se sentirem dignos. Isso não serve para mim, isso é para o Chico, isso é para o fulano, para o cicrano, eu não. Será para o Gustavo? Vocês não conhecem o Gustavo. A Aline e o PT conhecem, né, PT? Então nós vamos perceber que essa culpabilização, infelizmente, um processo atávico religioso, porque as religiões querem dominar através do medo e da culpa, até hoje acontece, inclusive, entre nós espíritas, ou não espíritas. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos buscar lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, essa fala tão importante de Allan Kardec. Olha o que ele diz: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O Espiritismo nada ensina contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, prestem atenção, completa e explica o que foi dito apenas sob forma alegórica. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, só conseguiria explicar e ensinar sobre as questões do Espírito de forma alegórica, através das parábolas. Porque nos faltavam mínimas condições cognitivas de entender sobre a vida espiritual. E ele utilizou de um recurso didático, que é a parábola. Muitas vezes até a hipérbole, ou seja, alegorias. E o que o Espiritismo faz? Tirar a alegoria. O Espiritismo eu falo muito com os jovens, é papo reto. O Espiritismo trabalha com fatos, com a razão. E aí, por isso que ele desenvolve, completa e explica. Por quê? Porque ele é obra do Cristo. É o próprio Cristo quem preside este movimento. Porque ele mesmo anunciou, e é só ler em João 14 e João 16, quando ele diz que era necessário que ele fosse, mas que ele enviaria o Espírito da verdade,
o Consolador, o Paracleto, para ensinar aquilo que outrora não suportaríamos, e por isso ele usou de alegorias, e nos recordar as verdades que haveríamos de esquecer. A regeneração se opera para e prepara o reino de Deus na terra. E é esse um momento de regenerar, ou seja, curar. Nosso irmão falava sobre as doenças do Espírito. E eu gosto muito da fala do benfeitor Emmanuel, quando no livro O Consolador, na questão 95, ele diz que saúde no mundo espiritual é a perfeita harmonia da alma. Nós precisamos buscar esse tipo de saúde. Essa é a saúde causal. Porque se nós, espíritos, estivermos em perfeita harmonia com a lei divina, vamos, através da nossa mente, produzir corpos perispirituais saudáveis, que vão produzir, porque ele é o modelo organizador biológico, corpos físicos saudáveis. Isso quer dizer que não haverá doença quando estivermos em harmonia com a lei divina. E o entendimento do que é caridade, os seus 3 componentes, é o que vai promover a cura. É o remédio, porque atua naquilo que o Espírito deve fazer. E nós vamos entender por quê. Para tornar cognoscível, para fazer sentido isso. Deixar de ser uma alegoria. O Cristo é o coordenador do Espiritismo. É Ele quem preside a doutrina espírita. Portanto, quando nós indagamos o que é a caridade segundo Jesus, é também a mesma coisa do que é a caridade segundo o Espiritismo. Porque são a mesma coisa. Porém, desenvolvido, completado e explicado, conforme Jesus anunciou e o evangelista João escreveu. Bom, então nós vamos tratar do primeiro conceito, da benevolência. Tiramos do livro Missionários da Luz, no capítulo 2, intitulado Epífise, uma fala do benfeitor Alexandre. Olha o que esse benfeitor ensina a André Luiz, que ensina a todos nós. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico. Ou seja, o que o Alexandre está dizendo é o seguinte: praticar verdadeiramente o bem não é só uma filosofia, não é uma teoria para todo mundo ficar feliz. É um princípio científico. E que princípio é esse? Da benevolência. Porque o que é benevolência? Mover-se no bem. Volência é um termo que na fisiologia vem de volemia. Então tem a ver com fluxo sanguíneo. Então, se eu tenho um alto fluxo sanguíneo, é uma hipervolemia. Se eu tenho pouco fluxo sanguíneo, por exemplo, está frio, então minhas mãos ficam geladas. Por quê? Porque o sangue tem que proteger a região vital do meu corpo. Então há uma hipervolemia no meu tronco e uma hipovolemia na minha mão, por isso está gelada. Então a benevolência é concentrar o volume, o fluxo da vida no bem. O prefixo bene significa bem, bom. E aí nós podemos pensar como estão nossos corações, quentes ou gelados. Porque a benevolência implica um fluxo energético do bem. Então, praticar o bem é ser benevolente. É isso que quer dizer o primeiro item. Isso não é um princípio de uma teoria de esperança, é um princípio científico. Esse livro foi escrito em 1944. Prestem atenção. 1944. Que só recorda o que está escrito no livro A Gênese. Lá no capítulo 14, Allan Kardec vai falar: para estudarmos o perispírito,
porque é estudando o perispírito que vamos conhecer as afecções psicológicas e fisiológicas, ou seja, as doenças psíquicas e físicas estão ligadas ao estudo do perispírito. Então veja, 1869, temos a Gênese, 1944, Missionários da Luz, e aí, em 1955, esse livro sensacional, chamado Evolução em Dois Mundos, em que André Luiz, no capítulo 9, que ele está estudando os neurônios, ele vai dizer algo para a gente, muito importante. Acha-se um pigmento ocre. Para os espíritos encarnados no sexo masculino, que não sabem o que é ocre, daqui a pouco eu explico, tá bom? Porque essas cores aí, né, a gente não sabe bem. A gente conhece azul, amarelo, vermelho, né, e verde. Passou disso, já começa a ficar difícil. Então daqui a pouco eu chego. Mas lembrem-se disso. O André Luiz está falando que no citoplasma, ou seja, no plasma neuronal, da célula neuronal, no neurônio, nós temos um pigmento ocre. Ele está relacionado com o perispírito, corpo espiritual, perispírito ou psicossoma, são sinônimos para André Luiz de perispírito. De função muito importante na vida do pensamento. A gente já começa a perceber uma ação neurofisiológica do pensamento. Que aquilo que eu penso está ligado a cada célula de neurônio que eu tenho. E são muitas células, aproximadamente 90 bilhões de células neuronais que cada um de nós tem. E cada uma delas tem esse pigmento ocre. Esse pigmento ocre que a ciência humana observa, mas ainda não sabe bem o que é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação. E por que ele é chamado assim? Porque ele se adensa ou se rarefaz nos homens, nos encarnados, conforme a atitude mental do espírito, na cota de tempo em que está encarnado. O que é que André Luiz está dizendo? Traduzindo André Luiz. Cada célula de neurônio tem esse pigmento ocre e lá nosso pensamento se fixa. Se os nossos pensamentos forem de ordem materialistas, em desarmonia com a lei divina, ou seja, não forem bons, isso vai adensar, tornar mais denso o meu neurônio. Se forem pensamentos mais sutis, de ordem espiritual, benevolentes, vai rarefazer-se essa matéria mental. E qual é a implicação disso, Gustavo? Aí nós vamos para a ciência do século XXI. Então esse é um estudo feito em 2008 pela Universidade de Oxford. E nesse estudo, analisando uma predição de mortalidade, qual foi uma das conclusões a que esses estudiosos chegaram em 2008? Que, quanto à mortalidade cardiovascular, ou seja, pessoas que morrem por doenças do coração, descobriu-se ser devido principalmente à hostilidade cognitiva, ou seja, pensamentos hostis, ao invés de comportamentos hostis. Então esse é um dado científico de uma das universidades mais respeitadas do mundo, que é Oxford, que percebeu uma correlação entre indivíduos que desencarnavam por cardiopatias, as mais diversas, e eu trouxe só um estudo, para não ficar chato, isso aqui não é um estudo acadêmico, mas existem centenas, quiçá milhares de estudos que chegaram a conclusões semelhantes, que se eu tenho pensamento hostil, eu vou adoecer a minha célula cardíaca. Não é fazer algo hostil, é pensar em algo hostil. Aí eu me lembro de Jesus no Sermão do Monte, que diz assim: ouvistes o que diz a lei, não cometerás adultério. Eu, portanto, vos digo que aquele que pensar
em cometer adultério com ele ou com ela já adulterou. Ou seja, essa é uma verdade de 2000 anos. Mas como a gente é discípulo de Tomé, né, tem que ver para crer, está aí a ciência para comprovar. E se era isso que a gente precisava? É bom ficarmos atentos agora ao seguinte: cada vez que eu tenho um pensamento hostil contra alguém, ou algo contra mim mesmo, eu estou adensando cada uma dos 90 bilhões de neurônios que eu tenho. Estudando o ependimoma cortical, ou seja, tumor no cérebro, esse núcleo de anatomia patológica da Unicamp, em 2016, descobriu o seguinte: que em certas áreas, as células neoplásicas, ou seja, o câncer, células cancerígenas, continham no citoplasma, olha lá, grânulos de pigmento marrom acastanhado, ou, para aqueles que, assim como eu, ignorava, ocre. Então, esses estudiosos chegam à mesma conclusão, porém, 60 anos depois de André Luiz, dizendo que as células cancerígenas têm no citoplasma neuronal grânulos de pigmento marrom acastanhado, que eles dão o nome de lipofuscina, que é o fator de fixação no mundo espiritual. E aí, quando os oncologistas, que são especialistas no câncer, dizem: o fulano fez câncer, eles não têm ideia, mas estão falando uma grande verdade. Porque não é Deus quem faz o câncer. Todos temos predisposição à neoplasia, todos nós aqui. Se isso vai ser desenvolvido no nosso DNA ou não, depende de nós. E a benevolência é o antídoto, é o remédio. Ou mais ainda, é a profilaxia. Porque aqui em Minas Gerais a gente costuma dizer assim: antes prevenir que remediar. A benevolência previne. É muito melhor do que remediar. Porque as terapêuticas oncológicas ligadas ao câncer, elas não curam. A medicina não cura. A medicina extirpa sintomas. A medicina atua no efeito. Então não adianta retirar aquele tumor do córtex cerebral, do cérebro. Um dado da Sociedade Brasileira de Oncologia mostra que em 50% do caso, o câncer retorna. Porque curar é agir na alma, no espírito. Aí vamos lembrar Jesus com os leprosos. Quando ele curava, ele dizia: agora vá e não pequeis mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, a medicina só está comprovando Jesus. É por isso que ciência e religião não precisam se separar. Não faz sentido separar ciência de religião, porque tanto a ciência quanto a religião vem de Deus e vão desaguar em Deus. O religioso fica com medo da ciência provar que Deus não existe, e o cientista fica com medo da religião mostrar que a ciência é uma balela. Só que não está ninguém competindo com ninguém. Mas infelizmente a gente levanta uma bandeira. Estamos aqui no Dourense Clube, né? Tá vendo as bandeiras ali? Aí eu visto a camisa do Dourense, aí o Olympique, ele é meu inimigo. Ele de Barbacena, não, eles contra nós. Quando a gente fala de ciência, de religião, nós não estamos falando de competitividade, mas de colaboratividade. Vê que Jesus está aí, provado. Portanto, viver a caridade, ser benevolente, praticar o bem,
não é teoria de esperança. Seja bonzinho, faz o bem. É princípio científico. Eu, todas as vezes, começo a ter pensamentos hostis e eles me visitam muito. Aí eu lembro Cristo, vigiai e orai. Eu penso assim, estou fazendo um câncer. Opa, não. Já pego um livro, já vou assistir um vídeo, já vou brincar com o Pepe. Né, Pepe? A gente tem que sair dessa faixa vibratória. Porque se é um fator de fixação, se o meu pensamento, minha atitude mental perdurar, isso somatiza. É o que nós chamamos vulgarmente de psicossomatização, psicossomática. Por isso, se nós formos analisar a classificação internacional das doenças, o CID e o DSM, que é onde os médicos, e no caso do DSM, os psiquiatras, vão diagnosticar um transtorno psiquiátrico, lá não se tem nome de doença, e sim de transtorno. Por quê? Doença tem causa. Estou com Covid, vou lá, faço um teste de Covid. Estou com depressão. Qual é o exame de sangue que detecta a depressão? Não existe. Bipolaridade, transtorno borderline, transtorno dissociativo da individualidade, transtorno do espectro autista, transtorno opositor desafiador, tão comum nas crianças hoje. Por isso é um transtorno. Porque não está no corpo. Não se identifica com o exame. Mas o sintoma existe. E como tratar algo que não está no corpo? Acessando o espírito. Ou seja, a benevolência é profilático, embora seja terapêutico. Remédio também. Então pensem nisso quando lembrarem do conceito de benevolência. Conceito de caridade. O primeiro item do conceito de caridade, benevolência. Não é mais uma palavra bonita, eu espero que não seja mais para vocês. Eu espero que signifique algo benevolência, que faça sentido algo, que quando eu acordar eu pense, vou me mover no bem, vou fazer o bem. E quando eu fizer o bem a alguém, que eu seja grato a esse alguém. Porque o que a gente quer é o contrário, não é? Eu quero vir aqui e todo mundo me agradecer porque eu saí de lá para vir aqui. Eu agradeço o agradecimento. Mas no fundo do meu coração, eu é que devo ser grato à oportunidade de fazer o bem. Porque sou eu necessitado e sou eu beneficiado. Então quando a gente ajudar alguém, agradeça essa pessoa. Hoje mesmo, fazendo um acolhimento fraterno de um jovem de 23 anos, está com ideação suicida. Só essa semana tentou 2 vezes o suicídio, porque estava em um relacionamento e, segundo ele, investiu muito nesse relacionamento. E parece que relacionamentos são tal qual a bolsa para algumas pessoas, que eu tenho que investir e recuperar meu investimento, com lucros e dividendos. Eu não estou entendendo o que é uma relação. Uma relação independe do que eu recebo, só depende do que eu oferto. Eram essas as relações do Cristo. O Cristo investia e não esperava nenhum dividendo daquele investimento. Ele se movia no bem constantemente. E por isso não teve ependimoma cortical, não teve nem gripe, nem resfriado, nem sinusite. Porque se vocês observarem os textos sagrados, Jesus nunca adoeceu, nunca enfermou, porque esteve sempre em perfeita harmonia com a lei divina. Ele vivia a caridade. E isso é que é importante. Então nós precisamos fazer a prática. Viver porque faz sentido. Para mim faz sentido fazer o bem agora. Eu espero que para vocês também. Bom, mas não fica só na benevolência. Nós vamos agora para a indulgência, o segundo item, né? Está lá, capítulo 10, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E então, mensagem dos Espíritos: sede indulgentes com as falhas alheias.
quaisquer que elas sejam. É aí que pega, né? Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o Evangelho. Está vendo como o pensamento do Cristo e o pensamento espírita são o mesmo? Então, ser indulgente para com as faltas alheias é compreender que assim como eu, o outro também erra. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. É isso, Jesus está conclamando a indulgência. Essa mulher foi uma adúltera, mas quem é que nunca errou? Não errou, tira a pedra. Porque olha só o que está escrito: o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência usarmos para com os outros. Com o peso com que julgardes, será julgado. Jesus não está falando que você não pode julgar. Ele está dizendo o seguinte: seu telhado é de vidro ou não? Porque se o seu telhado for de vidro, cuidado. Agora você não deve nada para a lei divina, fica à vontade. Nunca errou? Está tudo certo. E nem ele mesmo lança a pedra, né? A começar por ele. Então nós vamos entender agora esse conceito da indulgência, a importância da indulgência, de relevar as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, porque quanto mais grave for a falta contra nós, maior o mérito na indulgência. 7 vezes? Não, mas 70 vezes 7. Tal como o perdão, que daqui a pouco nós vamos trabalhar. Bom, e aí nós vamos trazer uma história que está descrita no livro Nosso Lar, está no capítulo 4 do livro Nosso Lar. É a história de André Luiz, famoso médico no mundo espiritual, que desencarnou por câncer. Olha aí, mais um caso de câncer, né? E ele teve uma obstrução do intestino. E aí ele chega no mundo espiritual, quem já assistiu o filme, né, lembra, vai para a região umbralina, fica ali por um longo período, aproximadamente 8 anos, segundo o próprio André Luiz diz, e depois ele é recolhido, quando ele ora de verdade. E ele vai para Nosso Lar. E aqui ele vai ter uma conversa com o médico Henrique de Luna, que vai explicar para ele sobre o seu processo de adoecimento. Então, primeiro o médico diz a ele o seguinte: olha, é uma pena que você tenha vindo parar aqui por causa do suicídio. Aí ele já fica melindrado, né? Suicídio? Eu? Você está me confundindo. Fiquei 40 dias no hospital, passei por 2 cirurgias, lutei. Não foi suicídio a causa da minha morte. E aí o Henrique de Luna diz assim: não, meu amigo, presta atenção. Talvez você não tenha compreendido. O câncer que promoveu o desencarne adveio das leviandades do estimado irmão no campo da sífilis. Aí eu sempre que eu falo isso eu me lembro, quando eu cresci eu quero ser assim, né? Isso é ser indulgente. Porque o médico está chamando a atenção de uma maneira forte do André Luiz, mas de uma maneira tão leve que muitos de nós nem entendem. Então eu vou traduzir. Diz assim: meu camarada, você teve uma vida sexual extremamente desregrada. Você não era boa bisca, não. E então você desenvolveu sífilis. Então a culpa é de quem? É de Deus? É do destino? Ou é sua, que saiu por aí sem ter uma dosagem da sua libido? E por causa da sífilis veio o câncer. Então não é uma fatalidade o câncer de André Luiz, tem uma causa. Mas aí o Henrique de Luna diz mais, porque a sífilis tem 4 estágios, desde o assintomático até o neoplásico, que é o cancerígeno. E aí ele diz mais, ele conclui, eu quero concluir com vocês. A moléstia, ou seja, a sífilis, talvez nem assumisse características tão graves, nem viraria um câncer, se seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios de
fraternidade e esperança. Temperança. O que é que o Henrique de Luna quer dizer? Se você fosse indulgente e não intemperante, quem que é o intemperante? Fica bravinho com qualquer coisa. Só eu aqui? Espero que tenha mais alguns companheiros. Né? Formar um bom grupo no Umbral, né? A gente vai se apoiar lá, né? Fazer uma terapia em grupo, né? Mais alguém que fica bravo, né? Porque, né? Tá frio, porque tá quente, né? Porque não sei quem faltou, não sei quem me chamou a atenção. Enfim, essa intemperança é a falta de indulgência. Então, a causa mortes de André Luiz é a falta de indulgência, a falta de caridade, segundo entende Jesus. Se ele fosse indulgente, ainda que com essa vida pervertida que ele tinha, muito provavelmente ele não teria câncer. Não desencarnaria antes do programado. Não seria um suicida inconsciente. Não passaria 8 anos, literalmente, comendo o pão que ele amassou. E não ficaria tanto tempo sem ver sua estimada mãe, que estava ao seu lado esse tempo todo. E por diferença vibracional ele não percebia. Ser indulgente vale a pena, né? Vamos pensar nisso na próxima vez que pisarem no nosso pé. Na próxima vez que der um totozinho no nosso carro, fechar a gente. A próxima vez que o esposo ou a esposa não fizer algo que a gente acha que deveria ter feito, ou o filho, ou o pai, ou o chefe, ou o funcionário. Vamos lembrar do Cristo. Atira a primeira pedra, vai. Atira. O que André Luiz chama de dardos mentais. E aí junta, porque quando eu sou intemperante, eu tenho um pensamento hostil. Eita! Aí a gente já sabe o que acontece, né? Quando eu começo a julgar o outro, condenar o outro, não relevo a circunstância do outro, eu começo a juntar. Então, deixo de ser benevolente e passo a ser maledicente em pensamento. E nós temos que estar muito atentos a isso. Por quê? Porque o que nós sabemos, conversando com os espíritos obsessores, que via de regra, eles vão atuar em 2 aspectos sobre os seus obsediados, quando querem prejudicar os obsediados. Eles vão instigar medo ou culpa. Se o obsediado estiver moralmente acima do obsessor, o obsessor não consegue gerar prejuízo no obsediado. É por isso que eu não tenho que temer o mal, a não ser o mal que existe em mim mesmo. O único mal que pode me prejudicar é o mal que existe em mim mesmo. Porque se eu for benevolente e indulgente, conforme nós vamos ver, perdoar, nenhum obsessor vai interferir negativamente na minha vida. Mas aí o que é que eles fazem? Eles começam a assediar as pessoas com as quais nós convivemos. Que se não estiverem vigilantes, vão começar a cutucar a gente. Não sei se já aconteceu com vocês. Lá em casa a recíproca é verdadeira. Às vezes sou eu, às vezes é a Aline, né? Mas a gente tem sempre que dar uma cutucada no outro até perceber. Cada vez a gente vai percebendo mais rápido. Por que eu falei isso? Por que ela falou isso? E então a indulgência é o remédio. Não, fulano de tal falou isso comigo, mas não devia estar bem, não. Vou até orar por ele. Não é possível a pessoa dessa falar isso para mim. Vou orar. Está doente. Porque quando as pessoas são agressivas, é um estado patológico. O nosso estado natural não é agressividade. O nosso estado natural é a serenidade. Quando estamos agressivos, é porque, como aprendemos com André Luiz lá no livro No Mundo Maior, nós estamos aqui, no porão psíquico, que dentro do nosso processo evolutivo é onde estão os instintos. E a agressividade está ligada ao instinto de conservação, luta ou fuga.
Então, quando alguém luta ou foge, ela está buscando recursos instintivos. E nós que já superamos essa fase, estamos na fase hominal da evolução do princípio inteligente, devemos utilizar o raciocínio, o discernimento. Então eu penso, olha, por que eu vou ficar com raiva? Primeiro, porque eu já fiz raiva em tanta gente, então não tem nenhum direito. Segundo, essa é uma situação que merece prece. Porque quando a gente entende que antes ser o agredido do que o agressor, tudo muda na nossa vida. Antes ser o traído que o traidor. Antes ser quem auxilia do que quem recebe auxílio. Eu começo a entender que a caridade vale muito a pena. A caridade principalmente para com os inimigos, que é o que Jesus não só pensou, mas viveu, principalmente naquele processo ignominioso da cruz, quando ele diz, né, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É por isso que o Cristo deve ser sempre o nosso grande exemplo. Então veja que aqui nós temos um caso que representa milhares de suicídio indireto. Que não é porque a pessoa pulou de um lugar, colocou uma corda no pescoço ou deu um tiro na cabeça. O procedimento mental fugia à indulgência. Então eu vou me mover no bem, benevolência. Eu vou reagir no bem, indulgência. Mesmo quando eu estiver me movendo no bem, muitas vezes eu vou receber agressões, incompreensões, e aí é que entra a indulgência. Eu fico assim eu lamento muito quando alguns companheiros desanimam do trabalho no bem, seja ele qual for. Como eu milito no movimento espírita, é onde eu conheço mais pessoas. Aí a gente encontra com pessoas, eu estou desanimado, acho que assim, vou parar, vou ficar só indo em palestra mesmo. Fala, olha, é um direito que você tem. Mas o que está acontecendo? Não, o pessoal é muito difícil, é complicado, é muito problema. Aí eu aprendi uma coisa com uma senhorinha, que ela diz assim, já perguntou o coordenador da sua equipe o que ele pensa disso? Aí normalmente a gente pensa, não, mas o problema é com o coordenador mesmo, né? Aí ela diz, o coordenador é Jesus. É Jesus quem coordena o trabalho. Então, enquanto nós estivermos com dificuldade de perseverar por causa do João, da Maria, do José, do fulano, do ciclano, a gente não está entendendo. Porque o desânimo, os desafios vão vir. Gente, se lá, na casa do caminho, com os 12 apóstolos, o pau quebrava, é só ler Paulo e Estevão. Quem tem dificuldade de imaginar isso, lê Paulo e Estevão. Inclusive o Paulo ia lá criar umas problemáticas também. Ele gostava de um furdunço, rapaz, viu? Doutor da lei, né, gente? Se julgava acima. Então o homem velho perseverou por muito tempo. Então, se na casa do caminho tinha problema, a gente quer que na casa espírita, ou na nossa casa, no nosso lar, seja tudo mil maravilha. No nosso trabalho. Gente, as dificuldades de relacionamento humano são próprias do nível evolutivo da Terra. Agora, muito mais do que me desanimar com isso, o que eu preciso é pensar assim: o que eu posso aprender com o comportamento do outro? O que fazer e o que não fazer, muitas vezes. Porque Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que eu levo na minha vida. No final, não é entre nós e os homens, mas entre nós e Deus. E Jesus tem o que para mim é um mantra, quando ele diz: a cada um será dado segundo as suas obras. Não é a obra do João, do José, do coordenador, que eu faço beicinho, né? Fico melindrado.
não volto mais lá. Pena para você. Porque o outro que persevera bem ou mal com os problemas dele, ele está no trabalho, está sendo útil. Que a enxada que está afiada e fica encostada, ela é mais imprestável do que a enxada cega que está lá, ó, quebrando pedra. O problema é que a gente quer ser enxada afiada, né? A gente quer ser aquela, né, que passa assim, ó. E aí a gente esquece, e o Emmanuel deixa isso claro, que entre os 12 apóstolos, nenhum era um espírito superior. E que Jesus escolhe espíritos de nível intermediário de evolução para mostrar que qualquer um está apto a servir com ele. Ele não escolheu os eleitos. Porque ele poderia falar assim, ó, Sócrates, bora reencarnar. Embora Sócrates já tenha reencarnado 600 anos antes para isso. Mas ele poderia ter feito a seleção dos 12, é isso que a gente quer, né? Mas não. Nós vamos com esses camaradas aqui cheios de dificuldade para mostrar que é possível. Que ele queria exemplificar. Como é que ele vai exemplificar uma coisa que é impossível para nós? Cá entre nós, vamos falar baixo. Seria uma sacanagem, né? Você já pensou? Ele propôs algo que a gente não tem condição? Ou seja, tudo que Jesus propõe, nós temos condições de fazer. Talvez nós não creiamos nisso, mas temos. Ele ainda deixa a dica. Quando eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, fará o que eu faço e muito mais. Porque a semente da mostarda é pequena, mas que vira uma grande árvore. É por isso que também temos que ser indulgentes conosco, mas menos indulgentes conosco e mais indulgentes com o próximo. E como como é que chama? O horário aqui corre mais rápido, já está acabando, vou passar para o último item, o fuso horário de Dores do Campo é meio rápido, eu sei o que acontece, já está no horário de acabar. Vamos fechar então. Kardec, trazendo a mensagem do Espírito Simeão, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 4, diz: Espíritas, não se esqueçam jamais que, tanto por palavras quanto por atos, o perdão das injúrias não é um vão princípio moral. Ou seja, não é uma ideologia, não é teoria de esperança. Esqueçam o mal que lhe fizeram e pensem no bem que podem fazer. A benevolência, como a gente viu. Então não é um princípio moral. E para concluir, vamos trazer um caso que está no livro Missionários da Luz, no capítulo 19. André Luiz está numa casa espírita e ele está observando a sala de passes. Igual tem lá na casa espírita, né? Aí tem o momento do passe. André Luiz está aqui, ó, na sala de passes. Aí ele está observando o que acontece. Aí chega essa senhora. E aí o André Luiz é convidado a observar o que está acontecendo a nível perispirítico. E aí ele olha e chama a atenção uma espécie de nuvem pardacenta na região do coração dela. E então ele é informado isso, e daqui a pouco eu comento. Essa amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que cerca o coração representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar perigosa enfermidade. Matéria mental significa, para André Luiz, pensamento, tá, gente? No livro Mecanismos da Mediunidade, ele cria essa sinonímia, pensamento e matéria mental. O que é que o André Luiz está dizendo? A senhora brigou com o marido e ficou guardando. Será que isso já aconteceu com alguém aqui, gente? É raro, né? Muito raro na Terra. E ficou guardando aquilo, aquele rancor. A gente chama isso de rancor, ou ressentimento. Sentir de novo.
E aí ela pensou assim, nossa, eu estou precisando de paz. Né? Acontece bastante com a gente, né? Hoje eu preciso ir na casa espírita. Vou lá tomar um passe. Chegou lá na casa espírita, ela recebeu o passe. E aí, por mérito dela, e mesmo com a dificuldade dela de perdoar, ela recebeu o passe. E o André Luiz observa que com o passe, a imposição das mãos, aquele fluido fulminante, aquela matéria mental foi desfeito. Porque as energias de cunho vibracional maior impõem-se sobre as energias densas. O que é luz, o que é amor, está acima do que são trevas e ódio. Por isso que eu não devo temer o mal alheio, a não ser o mal que está em mim. E então foi desfeito. Mas aí a pergunta é, e se essa irmã, ou amiga, como o André Luiz chama, chega em casa e o maridão já está assim, né? Ó, vou levar a sua casa lá para o centro espírita. Isso é hora? Né? Você já viu essa? E minha janta? Você fica lá mexendo com esses trem de espírito e eu aqui morrendo de fome. Aí o que acontece com ela? Volta. A matéria mental dela cria, de novo, esses fluidos. E nessa casa espírita, não são em todas não, mas nessa casa espírita o regimento interno é o seguinte, no mundo espiritual, e está no capítulo 19. Após 10 passes em que o indivíduo recebe o alívio, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, pois eu aliviarei. Não é vou resolver seu problema não, gente. Eu aliviarei. Após 10 vezes, se o indivíduo não muda a conduta, eles vão deixar a cardiopatia acontecer, ou a doença, seja ela qual for. Por quê? Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. E Ele entende que quando nós não praticamos a caridade, o perdão, nesse caso, tantas vezes recebendo a misericórdia de Deus, eu vou ter que aprender, verificando os efeitos somáticos da minha falta de perdão, da minha falta de indulgência, da minha falta de benevolência, da minha pouca caridade. Logo, fora da caridade, não há salvação de fato. Porque fora da caridade, o que há são dores, emocionais primeiro e físicas depois. Mas na caridade, segundo entende Jesus, só há felicidade, só há completude, só há harmonia. E é por isso que quando nós formos viver a caridade, não devemos pensar no que o outro faz ou deixa de fazer, porque a caridade, em verdade, não é para com o outro, mas é para com nós mesmos. Amai-vos e instruí-vos. Amemo-nos e nos instruamos, porque assim o conhecimento tem como resultante a transformação moral. E se nós conhecemos o verdadeiro espírita, conforme está em o Evangelho segundo o Espiritismo, pela sua transformação moral, e se estamos em uma semana espírita, eis aqui o porquê o tema é tão importante. Porque compreender a caridade, segundo o entendimento de Jesus, liberta. Muitos de nós estamos nesse momento com problemas. E uma coisa, sem medo de errar, nós podemos dizer: a caridade é a resolução, mas não a caridade teórica, filosófica. A caridade é o amor em ação. Então é necessário que a partir de hoje nos movamos no bem, benevolência. Recebamos o mal, devolvendo o bem, indulgência. E 70 vezes 7 ao dia perdoemos. Porque em verdade
aquele que nos agride e que tenta nos prejudicar é o verdadeiro doente e necessitado do amor do Cristo. E que esse amor do Cristo envolva todos os nossos corações, envolva todos os trabalhadores do movimento espírita em especial dessa região, e que todos tenham muita força para seguir na caminhada, que embora não seja fácil, porque a porta é estreita, para além dessa estreiteza do caminho, há um campo verdejante e de muita felicidade para aquele que perseverar até ao fim. Que a paz do Cristo seja conosco, uma boa noite para todos e até uma próxima oportunidade. Paz e bem. Pode continuar, ué. Não quis abusar da caridade das pessoas, não. Que é isso? Não tem nem jeito. O que dizer, Gustavo? Somente te agradecer a você, a sua família, pedir que Jesus continue te iluminando, para que você continue levando essa luz onde você estiver. Levando essa mensagem que é muito importante, que todos nós precisamos. Tenho certeza que todo mundo aqui está saciado, pode colher muita coisa aqui, muito importante para nós, que nós vamos levar para a nossa vida lá fora e pensar melhor na nossa caminhada, saber que está em nossas mãos, nosso futuro, nossa felicidade, que Deus, na sua bondade infinita, coloca nas mãos de cada um. É uma tarefa que Ele põe para todos nós. Então só depende de nós, tá? Que Jesus te abençoe, que ilumine a sua viagem de volta, para a sua casa, que você esteja sempre aí no nosso meio, trazendo essa palavra maravilhosa, essa luz que tanto nós precisamos. Que a sua luz continue brilhando em todos os lugares que você for. Que assim seja, meu irmão. E a gente agradece a todos os irmãos, antes da gente encerrar, avisar os meus irmãos que teremos um sorteio, E aquilo que o Chico sempre falava, que Jesus não é uma personalidade para ser adorada, mas sim uma realidade para ser vivida. E eu quero agradecer os irmãos que compareceram aí a semana, nossos irmãos de Barroso, que estão aí. É uma alegria muito grande estar recebendo vocês aqui também, tá? Obrigado pela presença. Tem mais alguém aí de outras cidades? De Dor de Campo, tem ninguém não? Agradecemos a presença de todos vocês também, tá? E para aqueles que já conhecem a doutrina espírita, que já vão à casa espírita aqui ou em outras cidades, a gente pode ver aí o que é a proposta da doutrina para todos nós, O que Jesus propõe quando Ele veio aqui. E para aqueles que ainda não conhecem, puderam também ver como que é importante essa conscientização, como o próprio irmão falou, seja qualquer segmento religioso. A proposta de Jesus é essa para todos nós, É isso que Ele fala para nós. E eu quero convidar agora a nossa irmã Carlota, que possa vir aqui, nossa querida irmã, vai fazer a prece de encerramento. E os meus irmãos aguardem, porque nós faremos aí o sorteio. A nossa querida irmã Carlota, uma grande irmã que nós temos na nossa casa, com muito carinho, com muito amor. Isso é bondade, gente. É bondade. A bondade. Quem conhece, não precisa nem falar. Katia. Importância, cheia de microfone. Vergonha. Todo mundo vê a senhora. Ai. Todo mundo vê. Eu sou grande, todo mundo vê de longe. Eu sou bem grandinho. Ela é grande em tudo. Meu filho, meu Deus. Boa noite às minhas irmãs, boa noite meus irmãos. Eu esqueci disso.
Estou acostumada, gente. Não acostumo com essas coisas, não. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, como o irmão falou aqui. Eu peço muito a Jesus que abençoe a cada um. Hoje trazemos 2 sentimentos. Um é de alegria, porque, gente, essa semana foi maravilhosa, foi enriquecedora. Principalmente essa de hoje. Gente do céu, estou arrepiada. A gente fica arrepiada. Então foi enriquecedora essa semana. A gente tem que agradecer muito a Jesus, a esses irmãos que vieram até aqui, trouxeram seus contributos para cada um de nós. Gente, colhemos muito. É só sentimento de gratidão para cada um. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos. E que nós possamos guardar todas essas sementes que foi lançada para cada um de nós. Que encontre um terreno bom dentro do nosso coração. Que possa dar seus frutos, possa germinar e dar frutos. Se Deus quiser. Porque foi muitas sementes abençoadas e foi distribuída aqui para cada um de nós. Pobre aquele que não veio, porque nós vamos sair daqui ricos hoje, gente. Vamos sair muito ricos neste final de semana. Então, meus irmãos, agora o outro sentimento é de pesar, que acabou. Acabou. Esse a gente vai ficar com pesar, porque acabou. Nós vamos ficar pensando amanhã, nós vamos voltar, vamos na Andorês colher mais, e sempre colhendo coisas boas, boas e positivas. Que possamos guardar essas energias. Que possamos, Senhor, guardar todos esses fluidos abençoados que correm cada canto, essa vibração, essa coisa boa que veio para cada um de nós, e que nós possamos levar para dentro do nosso lar aqueles que lá estão, e também nos acompanhar durante toda a nossa caminhada. Nós não vamos deixar perder essas energias, não. Não vamos deixar perder tudo isso que nós escolhemos. Então, meus irmãos, nós vamos elevar os nossos pensamentos. Eu peço àquele que é o Senhor da vida, que Ele tem a vida a vida nossa está nas mãos dEle. Que Ele possa nos conceder mais oportunidades como essa, que foi maravilhoso, muito maravilhoso. E nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor da vida, com uma humilde prece. Pai nosso, que estais por toda parte, na luz infinita do bem e do amor infinito do Pai, pedimos a vós, Senhor, abençoe esses irmãos, como nosso irmão falou, a volta aos seus lares. E quero pedir ao Pai, na sua bondade infinita, possa abençoar a cada um, né, na luz dos sóis infinitos. Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridades na estrada da redenção. Cumpram-se os seus mandamentos, que não vacilam, não erram, no céu como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos do mal, dá-nos o pão no caminho, variado de caminho, do caminho espiritual. Perdoa, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de lutas e de sofrimento. Ensina-nos também a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livre a nossa alma do erro, desse mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. E que a paz de Deus que permaneça no coração de cada um de meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos, graças a Deus. Eu estou nervosa, mas não é de frio não, gente, é de vir aqui, porque eu corri tanto, vim tão animada, cheguei aqui com a força e a coragem. Muito obrigado, Ângela.